Olá, irmãos, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal da IPB de Ubatuba. É sempre uma honra, é sempre um prazer ter vocês conosco. No presente vídeo, vamos falar a respeito de um versículo que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, que diz assim a palavra: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E é sobre isso que nós vamos falar, mais especificamente sobre dois pequenos trechos que são sem Cristo e sem Deus. É possível alguém estar sem Cristo? É possível estar alguém sem Deus? Vamos falar a respeito disso no presente vídeo. Começamos ressaltando, irmãos, que se está na palavra, não é mera imaginação da minha cabeça. Tá? Existem pessoas sem Cristo. Não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus quem fala. Existem pessoas sem Cristo. E esse versículo descreve cada homem e cada mulher que ainda não se converteu a Deus. Tá? Em primeiro lugar, o versículo era dirigido aos Efésios, que se encontravam antes de sua conversão, antes de se tornarem cristãos, eles se encontravam sem Deus, sem Cristo. Mas hoje, em nossos dias, é claro, a palavra de Deus serve para todos, em todas as eras, em todas as épocas, tá ok? Então, se dirige também a todas as pessoas que ainda não passaram pelo processo de conversão, ok? Cada homem, cada mulher que ainda não se converteu a Deus está sem Deus, sem Cristo. Imagine você, ou pense você, sabemos que é muito ruim estar sem algumas coisas. É muito ruim estar sem dinheiro, é muito ruim estar enfermo, ou seja, sem saúde. É muito ruim não ter um teto onde se abrigar. É muito ruim não ter amigos. É muito ruim não ter pessoas em quem nós podemos confiar. Mas pior de tudo, a pior coisa é estar sem Cristo, ok? Porque Cristo é tudo em nossa vida, deve ser tudo em nossa vida. Então estar sem Cristo é não ter absolutamente nada. Podemos ter várias coisas, vários bens, vários amigos, várias pessoas ao nosso redor, mas se nós não tivermos Cristo, de certa forma, nós estamos fadados à perdição. O que nós podemos dizer a respeito de uma pessoa que está sem Cristo? Bom, pensemos em primeiro lugar que quando falamos a pessoa está sem Cristo, repito, não é uma invenção minha, não é invenção do Alessandro, não é invenção de um homem, mas é a palavra de Deus que afirma que há pessoas, sim, que ainda não passaram pela conversão e dessa maneira elas estão sem Cristo. Essas palavras foram dirigidas, foram grafadas por orientação e inspiração do Espírito Santo de Deus. Elas foram usadas inicialmente pelo apóstolo Paulo quando ele estava lembrando os cristãos da igreja de Éfeso, ou seja, aos Efésios, sobre qual era a condição anterior daquele povo, antes de sua conversão, antes de terem ouvido o evangelho, antes de terem crido em Cristo. Antes, eles eram ignorantes, eram faltos de entendimento, porque estavam mergulhados na idolatria, estavam mergulhados no paganismo, eram adoradores da falsa deusa Diana, Diana dos Efésios. Mas Paulo não faz caso disso. Ele parecia pensar que essas coisas descreviam o estado deles apenas de maneira parcial. Por essa razão, ele pinta um quadro mais profundo, ele explana, vai além e diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo. Podiam ser prósperos, podiam ter lá a sua falsa deusa ou os seus falsos deuses. Mas como eles estavam sem Cristo, eles não tinham absolutamente nada, não tinham a convicção da salvação, não tinham a graça em suas vidas, não tinham a direção divina em suas vidas, não tinham a providência divina em suas vidas, não tinha as mãos do Todo-Poderoso constantemente sobre eles, tá? Ou seja, eles estavam sem Cristo, estavam sem Deus no mundo. Mas o que significa essa expressão? Falamos, algumas pessoas estão sem Cristo. Até aí tudo bem. Mas o que quer dizer essa expressão? Primeiro, um homem está sem Cristo quando não possui sequer um conhecimento racional sobre Cristo.
Sem dúvida, milhares, milhões de pessoas se encontram nessa condição. Eles não sabem quem é Jesus, não sabem quem é o Cristo, não sabem o que ele fez, não sabem o que ele ensinou, não sabem por que ele foi crucificado, ou acham que ele foi crucificado por motivos outros que não a nossa salvação, que não o sacrifício salvífico. Não sabem onde ele foi crucificado, nem sabem onde ele está agora, nem o que sua morte representa para a humanidade. Ou seja, não possuem um conhecimento racional de Cristo. Tá? Não sabem absolutamente nada a respeito da figura de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Isso é estar sem Cristo, é não ter o conhecimento do que ele representa e do que ele faz em nossas vidas e do que ele fez em nosso favor. Tá? Isso é um dos itens que significa estar sem Cristo. Resumindo, essas pessoas não têm conhecimento algum a respeito dele. Pergunte para algumas pessoas o que eles sabem a respeito de Cristo e você vai ficar até pasmado. Por quê? Porque é grande a obscuridade em suas mentes. Já me deparei em minha caminhada com pessoas que há anos dentro de uma igreja não sabiam ainda que Jesus é Deus. Não sabiam ainda que Jesus é o Salvador. Para eles, Jesus era apenas uma figura histórica ou apenas um nome que é lembrado vagamente no momento da tribulação. Porém, a palavra de Deus diz, e a vida eterna é esta. No que consiste a vida eterna? É conhecer a Jesus Cristo. A palavra diz, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está lá em João 17:3. Tá? Um Cristo desconhecido não pode ser o Salvador. Se nós não cremos que Cristo é o nosso Salvador, como ele vai ser o nosso Salvador de fato? Observe que a condição dos pagãos após a morte, o julgamento dos povos não civilizados, que nunca ouviram o Evangelho, a forma como Deus lidará com os ignorantes e iletrados, desamparados, todas essas questões que podemos descansar seguros de que ele, Deus, o nosso Deus, ele fará justiça. A palavra diz, não fará justiça o juiz de toda a terra. Não fará juízo, não fará justiça o juiz de toda a terra. Então há questões que não cabem a nós julgar, embora nós possamos sim analisar de acordo com a palavra qual a situação daqueles que morreram sem Cristo, qual a situação daqueles que estão sem Cristo, mas a palavra diz o seguinte, não fará justiça o juiz de toda a terra. Toda a justiça, o cetro da justiça e equidade está em suas mãos. Então, certamente, ele fará justiça para com essas pessoas. Ele será justo para com essas pessoas. Mas, lembremos, ser ignorante a respeito de Cristo, não ter conhecimento de Cristo, não ter conhecimento do que representa a figura de Cristo, é estar sem Cristo. Esse é o primeiro ponto o qual nós atentamos, é o primeiro ponto no qual nós damos atenção no presente vídeo. Um segundo ponto, um homem, uma pessoa está sem Cristo quando não tem em seu coração a fé em Cristo, a fé nele como seu único e suficiente Salvador. Falamos que estar sem Cristo é não ter o conhecimento racional a respeito de Cristo. Porém, uma outra nuance é ter o conhecimento de Cristo, mas não crer, não ter ele em seu coração como único e suficiente Salvador. Tá? Muita gente pode ter um conhecimento extenso, vasto, racional sobre a pessoa de Jesus, porém, ainda assim, não depositar a sua confiança nele. Conhece tudo a respeito de Cristo, conhece tudo a respeito do Senhor, conhece tudo a respeito da Bíblia, sabe trechos da Bíblia de cor e salteado, porém não deposita a confiança em Jesus Cristo, nosso único e suficiente e todo-poderoso Salvador. Ou seja, conhecimento racional meramente não basta para a pessoa ter a Cristo. Para ter a Cristo é confiar nele, é depositar nele inteiramente, totalmente a sua confiança. Podem haver muitas pessoas que sabem o credo apostólico de cor também, os demais credos. Pode haver pessoas que conhecem a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, os cânones de Dort, todos de cor e salteado, todos na ponta da língua, recitam a qualquer momento, porém, ainda assim, não depositam a sua confiança
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podem até depositar confiança em algo que não seja Cristo. Assim, eles não podem ter a esperança de vida eterna, não podem ter esperança de ir para o céu meramente porque conhecem a palavra, mas não creem. Não podem ter a confiança de que irão para o céu simplesmente porque são homens virtuosos, porque são homens piedosos, porque são homens que procuram seguir à risca os padrões, os ditames de uma religião institucionalizada, porque fazem as orações, porque vão à igreja, foram batizados, participam da ceia. Tudo isso é necessário para um cristão, mas a mera participação nessas coisas, nesses atos de religião, não constitui um homem como um conhecedor de Cristo. Conhecer a Cristo é depositar nele a sua confiança e obedecê-lo. Saber que ele, se Deus se entregou por nós na cruz do Calvário e ele morreu em nosso favor, ele perdoou nossos pecados, ele nos limpou, nos purificou, nos redimiu de todo mal, de toda iniquidade e nos reconciliou com Deus. É preciso ter essa convicção no seu coração. Eu preciso ter essa convicção no meu coração, senão eu estou sem Cristo. E de igual maneira, você, de igual maneira, o prezado irmão que está nos ouvindo. Tá? Imagine você um exemplo. Simão, o mágico, está lá em Atos 8:21. Ele era batizado e mesmo assim, o que foi dito a respeito dele? O que o apóstolo Pedro falou para ele? Não tens parte nem sorte neste ministério. O teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Porque ele achava que o dom do Espírito podia ser comprado por dinheiro. Então, muito embora ele fosse batizado, muito embora ele pudesse até estar seguindo ali os apóstolos, até gostasse de ouvir a palavra de Deus por meio dos apóstolos, o que foi dito para ele? Não tem nem parte nem sorte nesse ministério. Ou seja, conhecimento intelectual não é a prova de que nós estamos unidos a Cristo. Outro trecho que muitos gostam de citar: tu crês que é um só Deus, faze o bem. Os demônios também creem e estremecem. Né? Então, o mero conhecimento não basta. O mero conhecimento de Deus, o mero conhecimento de Cristo intelectualmente não basta. A palavra diz que o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. A palavra diz também que quem, porém, não crer será condenado. Quem não crer em Cristo como Salvador será condenado. Não basta um mero conhecimento intelectual. E também um homem está sem Cristo quando ele afirma conhecê-lo, porém as obras do Espírito ou a ação, a agir do Espírito não se faz presente em sua vida. Quando o fruto do Espírito não está presente em sua vida. Tá? Quando não é visível que a pessoa está sob a direção do Espírito Santo, obviamente pode-se afirmar que a pessoa está sem Cristo. A palavra diz que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra diz também que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A palavra também diz que aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Como é doloroso, como é doído ver tantas pessoas confiando em sua justiça própria. Eu sou salvo. Por quê? Porque eu faço isso, isso e aquilo. Porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu não sou tão mal quanto os outros. Eu não sou tão pecador quanto esse povo aí. Eu sou bom, por isso eu sou salvo. Isso é justiça própria. Suas boas obras é mera obediência civil. Todos nós precisamos sim ser boas pessoas. Todos nós precisamos sim ser bons perante a sociedade, mera obediência civil, mas isso não diz respeito à nossa salvação. Então não nos vangloriemos de estar com as nossas contas em dia, não nos gloriemos de estar religiosamente em dia, não nos gloriemos de ter participado da ceia no presente mês, no corrente mês, não nos vangloriemos de sermos dizimistas. Por quê? Porque tudo isso, embora faça parte da vida do cristão, não é o que conduz à salvação. O que conduz à salvação é o sangue do Cordeiro de Deus, a crença em Jesus Cristo como nosso Salvador,
a crença de que ele é o cordeiro que foi imolado em nosso favor, a crença de que ele é o nosso Deus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nosso Deus, sendo Deus, se fez homem e morreu por nós. Temos que crer nisso de todo o nosso coração. Crer que ele nos perdoa, nos redime, nos limpa e nos purifica. Justiça própria não leva ninguém para o céu. Sem fé em Cristo, ninguém vai para o céu. Tá? Agora falaremos sobre a real condição de uma pessoa sem Cristo. Bom, estar sem Cristo é estar sem Deus, porque Paulo fala aos Efésios e a nós, estavam sem Cristo, e ele conclui falando, estavam sem Deus no mundo, ou seja, estar sem Cristo é estar sem Deus. Quem pode duvidar disso? Se nós estamos sem Cristo, nós estamos sem Deus. Por quê? Porque é necessário que haja um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador, à luz da palavra, é Jesus Cristo. Existe somente um capaz de exercer o ofício de mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse ofício é de Cristo, é única e exclusivamente de Cristo. Deus sem Cristo é um fogo consumidor, diz Hebreus 12, 29. Nosso Deus é um fogo consumidor. Por quê? Porque o homem sem Cristo é olhado por Deus, tá? Com todos os seus pecados ainda não perdoados. Porém, a partir do momento que a pessoa crê em Cristo como o único Salvador, como o suficiente Salvador, como o soberano, como o verbo da vida, como o verbo de Deus, como aquele que se entregou por nós, como aquele que perdoa nossos pecados, uma vez que a pessoa crê, Deus passa a nos olhar sob as lentes de Cristo Jesus. Ele não vê somente homens pecadores, ele vê pessoas remidas, redimidas e salvas, limpas, purificadas, perdoadas pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que Deus vê um cristão. Porém, tirando Cristo da vida da pessoa, a pessoa é vista por Deus com os olhos de fogo, como diz a palavra, né? E para esses, Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor. O que o fogo consumidor faz? Extermina. Condena. É a justiça de Deus sobre o ímpio. Sabemos que, graças a Deus, ele é misericordioso. Acima de todo e qualquer questionamento, ele é rico em misericórdia, grandioso em misericórdia. Entretanto, sua misericórdia está intrinsecamente ligada, inseparavelmente ligada à mediação de seu Filho amado, Jesus Cristo. A palavra diz que quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E a palavra diz também, em João 14,6, Jesus falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não há outro caminho que nos leve a Deus. Esqueça essa história de que todos os caminhos levam a Deus. Esqueça, apague isso da sua mente. Por quê? Porque somente Jesus Cristo leva o homem a Deus. Jesus Cristo é o caminho do homem para Deus. Jesus Cristo, somente Ele nos reconcilia com Deus. Estar sem Cristo é estar sem Deus. Estar sem Cristo é estar sem paz. Não é essa paz abstrata a qual muitos se referem. É uma paz que, mesmo sabendo que, embora estejamos atribulados, muito embora sejamos até perseguidos, muito embora possamos até padecer alguma necessidade, é a paz de saber que nós temos um Salvador. Nós temos um Deus. E que se algo está acontecendo conosco, há um propósito naquilo. Se algo de ruim pode acontecer conosco, é por meio dessa prova que Deus está testando a nossa fé, está provando a nossa fé. A palavra diz que se o ouro é provado pelo fogo, o ouro que perece é provado pelo fogo, quanto mais a nossa fé deve ser também provada pelo nosso Senhor.
Nossa fé é muito mais valiosa que o ouro, porque o ouro pode comprar bens nessa terra. O ouro pode nos trazer certo conforto. Tragamos aí para uma ilustração: o ouro, o dinheiro, os valores podem nos trazer conforto nesse mundo. Porém, Cristo, a nossa fé em Cristo, nos leva, nos traz a paz no âmbito espiritual e, por fim, nos dá a vida eterna. Palavras diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que, uma vez que nós não tínhamos a Cristo, uma vez que nós estávamos sem Cristo, nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, porém Cristo, ao morrer por nós, nos reconcilia com Deus e hoje nós estamos com Deus, estamos com Cristo. Fomos reconciliados, já não somos inimigos, agora somos chamados amigos, somos chamados amigos de Deus. Estar sem Cristo também é estar sem esperança. Multidões hoje se encontram desesperançadas. Multidões hoje não possuem esperança alguma acerca de nada. Por quê? Porque a mente de muitos homens alcança, abrange, atinge somente aquilo que é visível, aquilo que é tangível. Tá? Então, uma vez que eles depositam ou depositaram sua confiança em pessoas, em bens, no seu dinheiro, na sua inteligência, na sua fortuna, na sua fama, quando tudo isso acaba, o que acontece? Perde-se, acaba-se a esperança da pessoa. Porém, quando nós depositamos a nossa esperança no eterno, nossa esperança passa também a ser eterna. Deposite sua confiança em coisas efêmeras, passageiras, terrenas, e a sua esperança também vai ser efêmera, passageira, terrena. Quando isso acaba, acabou também a sua esperança. Mas quando a nossa esperança está em Deus, o Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o Eterno, assim nossa esperança também é eterna. É o fundamento da nossa fé. Sem Cristo não há esperança, diz lá em Efésios 2:12. E por fim, estar sem Cristo é estar sem o céu. Sem Cristo, sem céu. Sem Cristo, sem vida eterna. Imagine você que um homem se recusa a estar com Cristo durante toda a sua vida. Se recusa a seguir a Cristo, a servir a Cristo e andar conforme Cristo todos os dias de sua vida. Quando ele morre, para onde ele vai? Se ele ir para o céu, ele não vai se sentir agradável. Por quê? Porque ele recusou-se a viver com Cristo. Não é lá que ele vai gostar de viver, né? Metaforicamente falando, óbvio. C.S. Lewis falava que nisso também se manifesta a justiça divina. Deus é justo. Não há como negar. Então, se o homem não consegue, não gosta de passar 1 hora por semana com Cristo, como é que ele vai passar a eternidade com Cristo? Compreendem? Não queria passar nem 1 hora por semana com Cristo e agora vai querer passar a eternidade com Cristo? Deus é justo nesse sentido e em todos os outros, obviamente. Glória a Deus por isso. Observe que o que a arca significava para Noé. O que a arca significava para Noé. O que o cordeiro pascal significava para Israel, no Egito. O que o maná, o que a rocha ferida que vertia água, o que a serpente de bronze, o que a coluna de nuvem e de fogo, e o que o bode expiatório significavam para as tribos no deserto, tudo isso é o que Cristo significa para a alma de um homem. Ninguém é mais destituído do que aqueles que estão sem Cristo. O que a raiz significa para os ramos, o que o ar significa para os pulmões, e o que o alimento e a água significam para os nossos corpos, e o que o sol representa para a criação, tudo isso e muito mais é o que Cristo significa para nós. Ninguém está mais sem esperança e ninguém está em estado mais deplorável do que aquele que está sem Cristo. Algumas palavras finais. Primeiro, examine a si mesmo e descubra qual é sua exata condição. Você está com Cristo ou sem Cristo? Não permita que a sua vida finde, não permita que a sua vida termine, não permita que a sua vida se esvaia sem que você pense com seriedade e sem realizar esse autoexame.
Haverá um dia, e ele se aproxima, haverá um dia que comer, beber, dormir, vestir-se, divertir-se, gastar dinheiro terão um fim. Tudo isso tem um fim. Haverá um dia que o nosso lugar, que o meu lugar nesse mundo estará vazio. E o que falarão de mim? E o que falarão de você? Quando nós estivermos já partido para outra vida? Que ele era um homem bom? Que ele era um homem mau? Que ele era um homem que andou com Cristo? Que ele era um homem que andou sem Cristo? E onde nós estaremos quando os homens estiverem falando a respeito de nós nessa terra, mas nós não mais estaremos aqui? Onde é que nós estaremos? Nós temos um destino eterno, onde nós estaremos e os homens aqui na terra estarão comentando acerca de nosso legado. Qual será o meu? Qual será o seu legado? O que falarão de mim? O que falarão de você? E onde estarei eu? E onde estará você? Faça um autoexame. Eu também faço constantemente. Segundo, se nós temos vivido sem Cristo após esse autoexame, se nós concluirmos que de fato nós precisamos sim nos reconciliar com Deus por meio de Cristo, o façamos imediatamente. Busquemos o Senhor. Busque o Senhor de todo o teu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Diz a palavra. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso intercessor. Busque a Cristo sem demora. Sujeite-se a Ele. Não se envergonhe de falar com Ele, dirigir-se a Ele e ter Ele como seu Senhor. Torne-se um dos amigos de Cristo agora. E você dirá um dia, algum dia, que este foi o melhor dia que você já teve. O melhor dia das nossas vidas é quando nós começamos a seguir a Cristo, cremos nele de todo o nosso coração e depositamos nele a nossa confiança. Terceiro, se você já é um amigo de Cristo, se já se tornou anteriormente ou acaba de se tornar mediante essas palavras, mediante esse autoexame, agradeça. Agradeça ao nosso Deus, agradeça ao nosso Senhor, desperte para um senso mais profundo da infinita misericórdia de ter um Salvador todo-poderoso, de ter uma posição no céu, de ter um lar eterno, de ter um amigo que nunca morre. Mais alguns poucos anos e nossas reuniões familiares se acabarão, nossas reuniões nas igrejas findarão. E como é confortador saber que em Cristo nós temos algo que nunca podemos perder, que nós nunca perderemos. Despertemos para ter um senso do nosso estado deplorável. E despertemos também para ter um senso do estado deplorável em que se encontram aqueles que estão sem Cristo. É interessante, irmãos, que muitas vezes nós nos lembramos das pessoas e lamentamos a respeito delas. Puxa, fulano não tem comida, fulano não tem roupas, fulano não tem escola, fulano não tem um teto. São coisas acerca das quais nós meditamos. Mas será que nós temos meditado igualmente acerca daquelas pessoas que estão sem Cristo, do estado lamentável em que elas se encontram? Muito embora possam estar muito bem aqui nessa terra, mas a alma está em um estado deplorável. Por quê? Porque está fadada à condenação eterna. Nos lamentamos por pessoas que estão sem bens materiais, mas temos nos lamentado igualmente por pessoas que estão sem Cristo, sem o maior bem que uma pessoa pode ter, salvação da alma. Temos lamentado? Cabe a mim e a você essa meditação, esse exame de nós mesmos, como nós temos vivido diante de Deus, e se já tivemos esse encontro com Ele, sejamos gratos de saber que nós temos um Senhor que deu a vida por nós e nos reconciliou com Deus. Estáveis sem Cristo, estáveis sem Deus no mundo, porém agora estamos com Cristo, estamos com Deus no mundo, temos a vida eterna, temos um lugar para nós preparado no céu. Amém? Amém, irmãos? Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Te agradeço de todo o meu coração. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Deus abençoe a ti, Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua família. Em nome de Cristo Jesus. Enquanto Ele nos der força, enquanto Ele nos der ânimo, enquanto Ele nos der motivação, nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Estamos falando da bondade, do amor divino, ok? Não há coisa melhor para se falar do que o amor de Deus, a palavra de Deus e a presença de Cristo em nossas vidas. Não tem coisa melhor para se falar, tá? Enquanto ele nos der saúde, então estaremos aqui com vocês trazendo esses vídeos. Agradeço do fundo do meu coração o retorno que algumas pessoas têm nos dado.
Algumas pessoas têm nos dado um feedback muito interessante, muito agradável, muito bom saber que a palavra de Deus tem surtido efeito em alguns corações. Glória a Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Precisando de nós, estamos à disposição. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo, se assim o nosso Pai Celestial nos permitir. Deus te abençoe.